Oi, pessoal, boa tarde. Aqui é a Cláudia, a vovó Cláudia, contando uma história que aconteceu comigo ontem de madrugada. De ontem de madrugada para hoje. Eu tive um pesadelo aqui dentro de casa e de repente eu vi aproximou um vulto e começou a puxar o meu lençol. E aí eu comecei a puxar o lençol de volta e aquilo puxava o lençol e eu puxando de volta. E naquele momento que eu estava puxando o lençol, eu comecei a fazer a oração do Salmo 91. Só que eu não conseguia falar normalmente, começava a sair tudo enrolado, mas mesmo assim eu estava fazendo a oração do Salmo 91. E aí, no momento, eu expulsei aquela coisa, eu falei, o sangue de Jesus tem poder, eu estou te expulsando daqui, demônio, sai daqui, Satanás. E quando eu falei essa palavra, a coisa respondeu, eu não sou demônio. E aí eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E aí mais uma vez voltei a dormir novamente, porque estava com sono pesado, e é aquela, metade você está dormindo, metade você está acordado. E aí, nessa parte, veio de novo aquele negócio de puxar meu lençol. E aí eu comecei a orar o Salmo 91, e aí consegui orar o Salmo 91 todinho de novo. E nessa daí, eu pedi socorro aos céus, pedi a São Gabriel, a São Miguel, pedi socorro, meu São Miguel Arcanjo, meu São Gabriel, meu São Rafael, me socorra nesse momento. E a hora que eu pedi, eu vi os anjos tudo na beira da minha cama, o São Gabriel chegou, e depois chegou São Miguel, e depois chegou São Rafael, e São Miguel Arcanjo com a espada dele, um escudo, e aí São Gabriel falou assim para ele, assim, onde que você estava na hora, onde vocês estavam, quando ela estava chamando, pedindo pela ajuda? E aí São Miguel respondeu, na batalha. E aí fez a pergunta para São Rafael. Onde que você estava, Rafael? Rafael respondeu na batalha. E aí eles conseguiram tirar aquela coisa daqui de dentro de casa, que estava perturbando a gente aqui faz dia. E aí eu consegui ver eles, e aí quando eu olhei pro teto, assim, meia dormindo, meia acordada, vi um anjo flutuando também por cima do teto. Então, eram 4 anjos. E aí foi quando ele falou, bom, agora ela já pode dormir. Mas antes de conseguir chamar por eles, eu vi uma voz da minha janela para fora me chamando 3 vezes, voz de mulher e uma voz de homem. Naquela hora que eu estava sendo perturbada meu sono. Aí eu escutei me chamando, Cláudia, Cláudia, 3 vezes me chamou. E foi, aquela coisa veio de novo e começou a puxar o pano. E foi onde eu chamei socorro dos anjos. E graças a Deus, os 3 anjos vieram me socorrer. E aí eu tô bem, graças a Deus. Foi uma benção, viu? Porque foi São Gabriel, São Miguel, consegui ver perfeitamente aqueles anjos, assim, a altura assim de uns 2 metros de altura, eles são muito alto, todos 3. E depois eu tive outro sonho, aí depois que passou isso aí, eu tive um sonho que eu estava na igreja, assistindo à igreja, a palavra de Deus. Quando terminou, que eu estava dentro da igreja orando, junto com todo mundo, assistindo, escutando a palavra de Deus, e aí terminou. Aí todo mundo saiu da igreja, eu saí também. Aí só que estava eu e minha neta, a Brenda. Ela estava com uma biblinha pequenininha na mão, uma bíblia pequena, e eu com uma. E aí eu pegava e falava assim, ai, vamos pegar o ônibus para ir embora para casa, que a gente estava num lugar tão diferente que a gente não conhecia que lugar era aquele. E aí a gente saía junto com as pessoas que estavam dentro da igreja, e cada um ia para um lado e a gente descia com os outros a rua. Só que quando chegava na metade da rua, as pessoas apressavam o passo, apressava, a gente não conseguia alcançar eles. E aí chegou assim, eu falei, nossa, meu Deus, e agora como nós vamos fazer para ir para casa? Aí eu perguntei para uma pessoa que estava assim do lado, onde que ficava o ponto de ônibus, o ônibus que passava para vir para São Mateus, para a Avenida Mateu Bey. Aí nisso que eu falava assim, aí aparecia, aí eu via um ponto de táxi. Aí eu chegava no ponto de táxi e eu perguntava para aquelas pessoas, para aqueles motoristas do ponto de táxi. Aí tinha aí eu perguntava para ele assim, moço, como que eu faço para chegar até a Mateu Bey? Tem como você levar a gente até lá? Aí ele falava, vou levar vocês. Mas ele era tão alto, da mesma altura dos anjos que eu vi no sonho. Ele era também. Provavelmente ele também era outro anjo também, porque era muito alto. E ele falou assim, não, pode entrar aí que eu levo vocês para casa. E quando ele entrou, ele diminuiu de tamanho, entrou dentro do carro, e aí eu acordei, eu estava chegando na porta de casa. Aí quando eu acordei, é uma benção, isso aí é benção. Então esse foi o meu sonho de ontem à noite, de ontem de noite. Gente, é muito maravilhoso quando você tem esses sonhos assim paranormais, sabe? É um sonho paranormal, visões paranormais. É ótimo demais.
É muito bom. Agora há pouco eu encontrei a prima da minha filha, da minha filha Gabriele, e ela contou para mim que esses dias a amiga dela faleceu e a amiga dela foi na beira da cama dela puxar o lençol dela. Aí puxou o lençol dela, ela viu, sentou na beira da cama. Aí ela abriu o olho assim, olhou, não viu nada, mas sentiu ela passar a mão na perna dela assim e apertar a perna dela. Aí depois ela soube que a amiga dela tinha morrido. Mas é isso, gente. A vida é desse jeito. Esse dia também minha mãe estava dormindo e minha mãe também teve a mesma coisa, porque o mês passado morreu uma prima nossa. Aí minha mãe estava dormindo, minha mãe gostava muito dela. E aí esses dias ela à noite de madrugada eu levantei e vim olhar o que estava acontecendo na rua pela janela, fechei a janela aqui do quarto onde a minha mãe dorme e fui dormir. A hora que eu deitei, aí minha mãe falou assim que uns 5 minutos, teve uma, assim por base de uns 5 minutos que eu tinha deitado, a minha mãe viu uma pessoa em pé na porta e aquela pessoa jogou aquele monte, assim, uma bola de pano, jogou em cima dela, assim no estômago dela, que chega doeu, esse pano todo molhado, que eu tava pingando água. Aí quando ela olhou, ela viu uma pessoa toda de branco, cabelo solto, em pé na porta. E aí ela me chamou. Aí ela abriu o olho, aí sentou, aí sumiu. Então, essas são as visões que eu e minha família temos. Nós, essa parte de paranormal, visões espirituais, essas coisas, né? Quando não é o sonho e quando não encontra no meio da rua, assim, cara a cara, né? Ou assim, dentro de uma condução. Mas acontece muito isso. Visões paranormal. Então, ficamos por aqui e o próximo vídeo vai ser muito bom e eu vou procurar muitas coisas para mostrar para vocês, tá bom? Agradeço. Muito obrigado. Beijo da Vó Cláudia.